Metrópole Entrevista. Deputada Lídice da Mata, deputada federal, presidente do PSB na Bahia. Deputada, é como se você estivesse no jogo de futebol e o jogo tivesse 1-0 apertado para vocês. De repente o goleiro vai lá, pega a bola, bota para dentro. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, deputada. Explique aí o que está acontecendo com a base, com o PT. Me diga. Bom dia, deputada. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Metrópole. Eu não sou a melhor pessoa para explicar o que está acontecendo, Zé, porque não fui eu que... Eu não sou o goleiro, entendeu? Usando a sua linguagem. Na verdade, o que todos sabemos, o governador e senador Jacques Wagner declinou da posição, da ideia de ser candidato ao governo e está em discussão agora uma nova chapa, né? Formação de uma nova chapa. Há uma chapa proposta que seria o nome do senador Otto Alencar. Se o senador Otto Alencar aceitar, já que ele era considerado o senador da chapa, e, portanto, é preciso discutir essa nova composição. Você sabe que quando mudam alguns jogadores no time, eu não entendo muito de futebol, não, mas geralmente tem que se mudar a tática do jogo, né, pelo menos, para adequar a característica de cada um. Então, é isso. Eu acho que nós temos um legado de governo extraordinário, de mudanças na vida do povo baiano, muito significativas, positivamente, do governo Wagner Rui. Temos uma unidade no campo das forças que compõem esta coligação, esta aliança. Portanto, tudo isso nos dá condição de ter possibilidade concreta de ganhar o jogo. Além disso, nós temos um extraordinário jogador que estimula a torcida, estimula o jogo, que é o presidente Lula, né? O presidente Lula vai jogar nacionalmente, mas não há eleição de governo do Estado, eleição sem passar pela eleição de presidente da República. Portanto, essa se liga a outra de forma muito objetiva. Por tudo isso, eu acredito na nossa vitória. Mas é claro que estas decisões são decisões que criaram mais dificuldades para o caminho. Deputada, e o PSB? Qual é a posição de vocês do PSB? Porque, através até do rompimento de Marcelo Nilo com a base do governador, era um caso já premeditado, né? Porque há anos Marcelo Nilo vinha se queixando, né? Como sempre fazia, né? Se queixa dali, se queixa daqui, coloca o nome dele, diz que está bem, depois some, depois volta. Enfim, queria que a senhora fizesse uma análise do partido, do PSB, em cima dessa decisão do senador Jacques Wagner, de deixar a candidatura. Olha, o PSB está triste, eu acho que está todo mundo triste, qualquer que seja o partido, porque nós trabalhamos no sentido da candidatura de Wagner há mais de 2 anos, né? Em torno de 2 anos que vem se trabalhando essa ideia. Infelizmente, ele está sentindo uma grande dificuldade de, nesse momento, atender a este apelo. Então, dessa forma, o PSB está debatendo, como todos os outros partidos, nós vamos ter que sentar para conversar uns com os outros, para ver qual é a solução. Quais são as candidaturas que, nesse momento, podem apresentar uma possibilidade de conquista real para a nossa campanha, né? O PSB é um partido da base. O PSB, eu disse, inclusive, ao deputado Marcelo Nilo, nosso amigo, que ninguém estava querendo que ele saísse do partido. O que eu queria é que ele permanecesse na linha política do partido. Então, essa linha política, neste momento, precisa debater o novo rumo, o novo caminho. E é isso que nós vamos fazer juntos com os outros partidos e dentro também do PSB. Nós registramos uma nota, a nossa insatisfação com o formato, como essa coisa
foi colocada para a sociedade baiana, para os partidos. Imaginávamos que era necessário que isso tivesse sido colocado para os partidos e iniciado uma conversa com os partidos imediatamente. Ficou aquela ideia de que vai todo mundo para São Paulo, conversa com Lula, Lula muda tudo, aí volta para aqui. Isso é ruim do ponto de vista da construção da unidade. Unidade é uma coisa que dá trabalho e que todos sabem, e de forma especial o governador Jacques Wagner, que é um expert em concertação de partidos políticos, de ideias políticas e de construção da unidade. Então, esse é o momento em que todos devemos discutir, inclusive ele, sobre a construção dessa unidade nova. Em torno de quem, em torno de quais ideias. Esse que é a posição que o PSB deve tomar em breve, quando nós tivermos a possibilidade de contribuir e de ajudar a construção dessa nova chapa. A senhora acha que o PT não vai abrir mão da chapa majoritária na cabeça da chapa? Olha, do que nós ouvimos, do resultado da reunião do governador Jacques Wagner, senador e ex-governador Jacques Wagner, com o PT, me pareceu que ele próprio abriu essa possibilidade para o PT em função justamente dessa reivindicação do PT de ter nomes e de colocar nomes. Nós, em princípio, estamos na expectativa de ouvir as reflexões e de ver quais são os nomes que estão colocados, né? Acho que está partindo na frente o nome do senador Otto Alencar, que é, além de parceiro do projeto há muitos anos, é também alguém com experiência suficiente para também buscar a construção deste caminho de unidade. Precisa convencer o senador, né? Porque o que ele me disse é que ele não quer deixar o Senado. Ele quer disputar onde ele, por sinal, está muito bem avaliado. Aí tem Rui Costa, que está muito bem avaliado, que quer também essa chapa para o Senado. Resultado, nesse balaio aí, deputada, qual seria a chapa que poderíamos ter aí? Caiu. É isso aí? Deixa eu confirmar aqui Caiu com o Danilo. Danilo tá vendo ali, tá rebuscando. É o problema que o PT tá vivendo aí, né? E logo na saída, no ano, na boca, que fez Jacques Wagner tomar essa decisão, dizem que foi uma proposta de Lula. E como ele é amigo e irmão colado com Lula, ele teria aceito essa proposta de Lula para coordenar a campanha do presidente. Aí está voltando já a senadora. A senhora ouviu aí, deputada? Caiu. A senhora ouviu aí? Eu acho que... Veja bem, a Bahia é um colégio eleitoral muito importante do ponto de vista nacional. É o maior colégio eleitoral do Brasil, do Nordeste. E junto com os outros estados do Nordeste, aí nós ficamos assemelhados ao primeiro ou segundo colégio eleitoral enquanto região, não é? Mas, mesmo assim, essa composição tem feito com que, em diversos momentos, a Bahia tenha sofrido impactos desta política nacional, né? Seja com Fernando Henrique, seja agora com Lula, as construções partidárias e principalmente eleitorais dão conta do seguinte: Lula teria feito uma conta de que a Bahia já é um território onde ele tem forte chance de ganhar a eleição e, por isso, aqui pode ter uma composição que não seja unicamente do PT. Otto é um parceiro político de muitos anos, com muita lealdade, com muita correção com o projeto político, então teria condição de levar esse projeto adiante. Eu não tenho condição, nesse momento, de analisar se essa conta é a conta real, né? Porque, até pela importância da Bahia dentro desse quadro político eleitoral, a simbologia de continuidade do projeto, a simbologia
de continuidade do projeto, ela nos faz pensar que esse movimento deveria ter sido feito há mais tempo, porque quando a gente planeja e prepara a reação das pessoas, etc., e constrói um caminho organizado, fica mais rápido e mais fácil da gente ter vitórias. Então, eu acho que, nesse momento, a forma como foi feito, o presidente Lula poderia ter vindo à Bahia, chamado uma reunião com todos os partidos que compõem a base e apresentado a proposta. Isso teria uma repercussão diferente da outra, né? Então, todas essas questões me deixam preocupada com a forma da construção política e a rapidez que precisamos ter para dar resposta a esse momento. Mas eu tenho uma certeza que esse grupo, de maneira organizada, volto a dizer, com um legado de transformações positivas na vida do povo baiano, que tem todas as condições para manter-se numa eleição vitoriosamente. Bom, deputada, o nome da senhora foi ventilado, e se for ventilado, a senhora toparia entrar nessa chapa majoritária aí? Tomei conhecimento que o nome da prefeita Moema Gramacho vem crescendo. Enfim, qual seria a construção da base do PSB para essa chapa? Como é que a senhora pensaria? Olha, a primeira coisa é pensar que seja uma chapa ampla, né? Que nós possamos ter uma representação o mais plural possível na composição da chapa. Esse é o ideal, porque quanto mais partidos nós pudermos representar nesta composição, tendo a chapa um modelo que é governador, vice-governador, ou governadora, vice-governadora, estou falando no masculino por hábito, dos espaços de poder serem masculinos, mais governo, vice, Senado e suplência de Senado. Geralmente são essas posições que são negociadas. Eu acho que nessas posições nós temos que abrir, como diria Sara Jane, abrir a roda, né? Temos que fazer a inclusão do maior número de partidos que nós tivermos para participar, obviamente, de apenas 4 espaços. E, claro, que avançar numa política de fortalecimento das chapas proporcionais de todos os partidos. Porque essa eleição, Zé Eduardo, é muito importante que a gente construa 2 coisas. Uma, a vitória do presidente da República, Lula da Silva. A derrota, portanto, de Bolsonaro. A derrota para um projeto de inclusão social. E, do outro lado, a vitória de uma ampla bancada de deputados federais e de senadores para dar governabilidade ao governo Lula. Talvez seja isso que tenha motivado o presidente da República também, não apenas a aritmética eleitoral, mas a possibilidade de obter... Probleminha aí, tá travando aí a deputada. Pronto, pode falar, deputada. Infelizmente... Mas pode falar. Infelizmente eu tive que fazer a gravação pelo celular e acontecem essas coisas. Mas veja, então, construir uma forte bancada tem que ser o objetivo nosso, porque senão nós voltaremos a ficar na mão do Centrão, né? O governo de Bolsonaro hoje é governado pelo Centrão. Talvez até ainda bem, digamos assim, não tão ainda bem, porque nós não concordamos com esse escândalo que é a concentração de recursos na mão do relator do orçamento, no chamado orçamento paralelo. Isso é um escândalo, isso é um processo que leva a uma questão de desigualdade nas condições de disputa eleitoral em todo o Brasil, daqueles que são apaniguados, que são receptores dessa parte do orçamento sem transparência. Mas é indispensável que essa seja a meta do candidato a presidente da República. Fazer bancada, mais do que nunca, é indispensável para pensar a governabilidade e para impedir novos sustos. Qual seria a chapa do sonho da deputada Alice da Mata?
A minha chapa do sonho era o governador Jacques Wagner, né? Porque, afinal de contas, foi essa chapa que nós estávamos construindo, e eu acho que Wagner teve o grande mérito de ser o construtor desse projeto político que libertou a Bahia de uma posição política conservadora, de uma posição política marcada pela perseguição política nas relações, portanto, pouco democráticas, que eu considero atrasada na forma de fazer política. É a velha política que existia no nosso Estado. Você sabe muito bem disso, que você conviveu com isso e pôde ter uma avaliação crítica também nesse momento. Então, a minha chapa ideal era uma chapa com Wagner, a chapa que Wagner estivesse à frente. E a segunda possibilidade eu ainda não sei, lhe confesso. Nós ainda estamos num tempo entre a perplexidade e a construção nova. Eu diria que a perplexidade daí uns 2, 3 dias. A partir do 3º dia a gente começa a construir o novo. E esse novo está iniciando as conversas. Óbvio que um nome como a da prefeita de Lauro de Freitas está numa chapa dessa, a prefeita Moema, é sempre uma boa esperança, porque, afinal de contas, é uma mulher. E eu sou uma defensora da participação política da mulher no poder político efetivo, não é? Ainda mais no ano em que estamos com 90 anos da conquista do voto feminino. Mas é preciso construir mais do que isso, e eu tenho consciência disso. É preciso unir a base, é preciso fazer todo esse esforço. E também não posso deixar de registrar o nome do senador Otto Alencar como uma das possibilidades mais possíveis nesse momento. Otto também foi um grande senador, foi e é, né? Teve uma participação destacada na CPI da pandemia, e esta participação destacada dele fez com que a Bahia o admirasse mais ainda, estivesse articulada em torno do fortalecimento da sua liderança para o Senado, e que eu não vejo como isso não migraria em termos de apoio popular para uma possibilidade de cargo executivo. Deputada, muito obrigado, viu, pela entrevista, foi esclarecedora. Sabemos agora a posição do PSB em relação à desistência de Wagner, da possibilidade do senador Otto Alencar, a seguir cenas dos próximos capítulos. Mais 3 dias, 4, quando essa maré baixar, a gente já vê alguém já aparecendo, despontando aí, deputada. Depois da ressaca do carnaval, né, Zé? Com certeza. Bahia só acontece coisas importantes depois da ressaca do carnaval. Vem o carnaval, mesmo sem ter, mas tem o espírito do carnaval sobre a cidade e sobre o Estado. Grande abraço, Zé Eduardo. Grande abraço. Valeu.